Capítulo 2, 2.1 Aceitação, gesto de profunda amorosidade a si próprio. 2.1 A energia da dignidade e as 3 feridas evolutivas do espírito. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Dignidade é energia moral de intenso poder. É força que irradia da alma. É a identidade do espírito em sintonia com a sua própria consciência. Meus filhos, saibam que todos somos dignos por natureza divina. Dignos de amor, de bondade e de felicidade. A herança de Deus para nós é a dignidade pertencente às leis naturais da vida. Entretanto, sentir-se digno é diferente. Veja essa fala do filho pródigo. Entre aspas, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Fecha aspas. Esse filho fez muitas coisas inadequadas e depois voltou para as terras de seu pai, se sentindo indigno e infeliz. É assim que se sente a maioria dos habitantes desse planeta, com o coração algemado pela sensação de não merecimento em função das atitudes do passado. Por conta dessa sombra na alma, a dor da inferioridade, a sensação de abandono e o difícil contato com a limitação da fragilidade humana tornam-se provas emocionais muito pesadas. São as 3 principais feridas evolutivas do espírito na sua caminhada de aprimoramento. A dor de ser inferior é o piso da baixa autoestima. A experiência do abandono é o alicerce da solidão que corrói, da tristeza que abate e dos medos que paralisam. E a consciência de ser falível ou frágil é o ato de desnudar-se e olhar para suas imperfeições, amargando o sentimento de incapacidade. Que provas maiores podem existir, além de uma estima empobrecida, o medo de avançar e ter de se reconhecer falível? Seja qual for a condição social, física ou familiar em que você venha a renascer, as provações tomam características de conformidade com esses estados íntimos a serem superados. A indignidade é, pois, um resultado inevitável de um trajeto milenar do espírito nos domínios do egoísmo e da egolatria. Ao contrário do que se esperava, pensar somente em si ao longo de várias existências, em vez de reverter em benefícios, trouxe como efeito essa dolorosa sensação de indignidade, falta de integridade ou vergonha no coração. Com isso, uma onda mental muito poderosa ronda toda a psicosfera do planeta, como uma manta de radiações de desmerecimento. Fazer contato com essa força é algo que pertence à rotina da maioria dos seres, dentro e fora da vida material. É como respirar um vírus e com ele se infectar. O antibiótico emocional do alto amor é o escudo que pode protegê-lo dessa energia coletiva e imunizá-lo do contágio de enfermidades de difícil diagnóstico. O lixo mental da indignidade é avassalador e virulento, mas isso não quer dizer que ele lhe pertence ou faça parte dos seus objetivos de vida. O duplo etérico e o corpo é o corpo que recebe essa carga maléfica, com as mais diversas formas de vida concentradas, com as quais os seres sintonizam, dependendo da natureza dos comportamentos adotados. Assim nascem doenças e sintomas estranhos à medicina terrena. Nessa hora, o conselho de Jesus é para que, ao entrar em qualquer lugar, procure saber quem nele seja digno, quem está numa faixa vibratória boa, porque é nessa faixa mental que temos de abrigar as experiências da vida, até o momento de partirmos. Para quem já tem procurado a higiene moral e psíquica, o impacto de tais formas de vida microbiana e enfermiça é percebido na hora. Daí a recomendação do Senhor sobre o cuidado de zelar pelo ambiente íntimo, hospedando-se mentalmente onde haja a vibração da dignidade, como forma de estimular o cuidado com o ambiente espiritual, sendo seletivo e vigilante. A energia das pessoas que estão resgatando a dignidade interior é poderosa e atrativa.
Ela é polarizada e potencializadora, capaz de puxar as coisas boas para si e aumentar o que de bom a pessoa já tem como conquista. A irradiação da dignidade é o canal por onde flui a intuição, por onde a luz do mais alto se derrama pelo bem comum e por onde a bondade de Deus faz verdadeiros milagres do bem. 2.2. Aceitação de si mesmo, o autoamor em plena ação. O primeiro e mais fundamental passo para a renovação dentro de si é a aceitação, gesto de profunda afetuosidade a si próprio. Quando você acolhe seus monstros interiores, eles se enfraquecem. Quando você os nega, eles se fortalecem. A atitude da honestidade emocional em reconhecer suas imperfeições é a porta que se abre para grandes transformações na conduta, nos sentimentos e nos pensamentos. Renovação interior não é anular ou acabar com algo em você, mas educar as más inclinações para que elas se transformem em força, orientação e paz. Nada precisa ser destruído em você, tudo deve ser transformado. Quando não se é educado para gerenciar conflitos internos, assume-se uma postura de inimizade consigo. Essa resistência ao seu lado sombrio faz tudo ficar mais pesado, aumenta o efeito de suas limitações e dificuldades, como se colocasse sobre elas uma lente de aumento. Chama-se de martírio o ato de entrar em litígio com seu lado sombrio. Renovar-se já é um ato muito difícil, com martírio fica ainda pior. A melhoria só acontece quando você olha com sabedoria e misericórdia as origens de seus equívocos, quando ama a sua imperfeição temporária e aprende a transformá-la em luz e rota em sua vida. Somente se for amigo de si mesmo e acolher até seus enganos é que conseguirá se reerguer e recomeçar por meio do acolhimento amoroso a si próprio. O alto-amor floresce em quem se abraça com ternura, mesmo nos instantes de intensas tempestades no reino do coração. É mais fácil olhar para o dia com olhos de bondade nos instantes de bonança, mas diante da noite escura da alma, é imperioso que os olhos sejam inebriados de amor para iluminar os caminhos no rumo do alívio e da cura. 2.3. Auto-perdão. É o ponto de partida. Precisamos aprender a ser gente, a ser humano, a exercer o auto-perdão, a admitir falhas, ciente de que podemos recomeçar sempre e sempre, quantas vezes foram necessárias, sem que isso signifique necessariamente hipocrisia, fraqueza ou conivência com o mal. A proposta espírita é de aperfeiçoamento e não de perfeição imediata. O objetivo é sermos melhores e não os melhores. Reforma íntima sem martírio, irmã Cidufo, capítulo 18. Se você ainda não conseguiu alcançar a sua meta de ser quem e como gostaria, entenda que isso só será possível com o tempo, com persistência nos novos hábitos e os cuidados com o acolhimento afetuoso e diário a si mesmo. O importante é não passar a vida inteira sem o esforço determinado de mudança espiritual. Não importando sua idade ou seus erros, ninguém veio ao planeta sem o propósito de progresso. Pode ser difícil, mas não é impossível realizar sua transformação pessoal. Comece a qualquer tempo, isso é o que define o seu futuro. O auto-perdão é a estratégia inicial, ponto de partida. É a sua amorosidade dirigida a quem você é, incluindo seus limites e imperfeições. E com ele você para de brigar com sua sombra interior, com aquele seu lado que o incomoda e do qual você não gosta. Ele lhe permite parar de viver de acordo com o que os outros pensam. Se tiver coragem de realizar um encontro afetuoso com essa sua parte sombria, iniciará um novo ciclo em sua vida. Fazer as pazes com o que você considera o pior em você é fundamental para alcançar novas posturas e ser alguém melhor. Negar ou tentar destruir essa parte é infernizar sua existência e não progredir. Portanto, para ser alguém melhor, o primeiro passo é abraçar a si mesmo, olhar-se com bondade e aprender a gostar de si como é de verdade. A melhoria só surge depois disso. 2.4. Sentimento de rejeição, expressão emocional do abandono.
Deus e suas leis perfeitas são um reflexo da amorosidade, da aceitação e do acolhimento incondicionais. Entretanto, cada consciência, ao longo do vasto trajeto das reencarnações, consolidou na vida mental a dolorosa emoção da falta de merecimento e valor pessoal. Por meio de atos ofensivos à lei do bem e do amor, estabeleceram um piso psicológico da culpa que arremessa o espírito nos charcos do remorso improdutivo e do sentimento de rejeição, criando a ferida evolutiva da sensação de abandono, situações cavadas pelo próprio ser, uma vez que o Criador nunca abandona suas criaturas. A expressão emocional mais conhecida do abandono pode ser percebida por meio do sentimento de rejeição, acompanhado quase sempre por muita tristeza e solidão. Rejeitar significa não aceitar. Você só vai acatar a rejeição alheia se não aceitar algo em si próprio. Se mantiver no eixo do amor próprio, não sustentará a carga dessa sensação desagradável dentro da alma, nem sofrerá todo o impacto dela, mesmo que o outro queira rejeitá-lo. A rejeição é fruto da culpa, muitas vezes inconsciente a respeito de si próprio, e se expressa por uma sensação de inadequação. Para que ela surja, não são necessários vínculos de um relacionamento afetivo. Qualquer pessoa pode despertá-la em você. Uma crítica, um comentário, uma fala mais agressiva ou até uma atitude clara de reprovação são suficientes para disparar internamente o programa do autodesvalor. É como um terremoto na vida interior que tira tudo do lugar e o desorienta. Qualquer atitude nessa hora, sem uma elaboração muito consciente dos resultados desse terremoto, pode ser uma precipitação ou um caminho para a dependência na relação. A maior dor, que está baseada no sentimento de rejeição, é a de que seu valor pessoal pode ser colocado em xeque diante do que alguém faça, diga ou pense a seu respeito. Entra em jogo um grande receio de que a imagem que criou a seu respeito venha a se desfazer, e com isso surge o medo do abandono, que se expressa acompanhado de tristeza e do medo da solidão. Aproxime mais de si mesmo. Quem necessita aprovar a si próprio com suas mazelas e qualidades é você. A função ecológica da rejeição é chamá-lo para mais perto do seu eixo de segurança e equilíbrio. É solicitar mais afeto para si. A grande mensagem terapêutica da rejeição nos seus relacionamentos é saber que, se você rejeita algo em si mesmo, a grande mensagem terapêutica da rejeição nos seus relacionamentos é saber se você rejeita algo em si mesmo e o que está sendo rejeitado. Uma série de perguntas nasce dessa reflexão. O que você não aceita na sua personalidade? Que atitudes suas você recrimina e rejeita? O que você não gostaria de continuar falando, sentindo ou fazendo em sua vida? Por que você é um cobrador implacável a seu respeito? Se você se sente desconsiderado e rejeitado, mergulhe nas águas do alto amor e procure maior integração com sua grandeza espiritual, que sem dúvida está dentro de você. Como qualquer outro filho de Deus, você merece a sublime amorosidade do Pai em seu favor. 2.5. Sua maior imperfeição é o mapa para desenvolver o seu maior talento. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6, 19, 21. Assim é você. Tem muitos poderes e talentos. Evoluir e ser feliz consistem exatamente em conhecer, explorar e assumir esses recursos. Entretanto, não há como trilhar essa jornada de crescimento sem ter contato com seu ponto fraco, a maior fragilidade de sua alma. Todos têm um ponto vulnerável estruturado na vida mental, moral e emocional. Para tratar essa vulnerabilidade, você vai precisar da amorosidade para abordá-la. Ela não é um defeito, como muitos a consideram, é uma necessidade de aprimoramento. Se você a trata como defeito, vai se julgar inadequado.
não o suficientemente bom e capaz. Se ao contrário tiver um olhar amoroso, vai reconhecê-la como um traço inerente ao gênero humano, que todos têm, porque ainda não há perfeição no orbe e estão ali para serem aprimoradas. Não são uma espécie de aberração da criação. É incrível quando você constrói um foco curativo para sua fragilidade. Você percebe que aquele aspecto, na verdade, abriga internamente um poder. É a forma como Deus lhe mostra algo a seu respeito e que você necessita desenvolver com um olhar mais atento e profundo. Portanto, tome sua principal necessidade moral ou espiritual como algo maravilhoso e que tem o objetivo sagrado de levá-la a descobrir como superá-la. E por meio desse esforço você encontrará um grande talento, uma nova habilidade. Sua maior imperfeição vai levá-la ao seu maior poder. Para isso, comece a dedicar-se com mais seriedade, maturidade, acolhimento e disposição a enfrentar essa sua imperfeição. Comece a ouvir o que as pessoas mais competentes têm a lhe ensinar sobre ela. Estude e entenda tudo a seu respeito. Isso é curativo e libertador, ou seja, o libertará da dor. 2.6 Seu sofrimento aumenta à medida que você responsabiliza os outros pela sua dor. Ao sentir raiva, inveja, aversão, irritação, desprezo e outras emoções com relação a alguém, estes sentimentos o levarão a comportamentos de cobrança, julgamento, indiferença, manipulação, impulsividade e esforço para convencer os outros de que você está certo, gerando vários conflitos na convivência. Por trás desse conjunto de sentimentos e condutas está como pano de fundo a inadequação com a qual você lida com o amor dos outros a seu respeito. Quaisquer episódios dessa ordem são sintomas evidentes de que você precisa se conectar com seu potencial crescimento, resgatando e acolhendo sua natureza íntima. A falta de aval a si mesmo é indicador do baixo nível de autorrespeito e da relação pobre que você tem com seu patrimônio de aquisições espirituais. Quanto mais você responsabiliza os outros pelas dores emocionais que o ferem, menos amor a si você dedica. Melhore seu nível de autoamor e todas essas emoções e condutas tomarão outra dimensão, pois será capaz de transformar sua raiva em criatividade para desenvolver a serenidade diante dos desafios, a inveja em força para buscar seu sucesso, acionando mais sua inteligência, a irritação em pistas para reconhecer seus limites e atender suas necessidades, a mágoa em oportunidade para rever expectativas e ilusões, o medo em busca de maior preparo e atenção para enfrentar algo que precisa ser superado, e assim deve procurar agir com todas as demais emoções. Não é o outro que o aprisiona, é o que você aceita na relação com o outro que o afasta de si. Reclamar do karma, dos pais que não o educaram, do obsessor, da condição política e social do país, é muito fácil. Difícil é assumir que você responde por cada escolha e por cada ato da sua vida. Você pode estar sofrendo em um relacionamento sem nenhuma necessidade e sem nenhum objetivo, simplesmente por ser uma escolha sua. Nem sempre vai precisar terminar um relacionamento, mandar um filho sair de casa, romper com seu chefe ou encerrar um compromisso qualquer. Basta não ignorar os apelos íntimos de uma sobrevivência digna e saudável, não aceitar atitudes que prejudiquem seu equilíbrio emocional e psíquico, e preservar e dar espaço para a sua individualidade. Lembre-se, quanto mais você responsabiliza os outros pelas dores emocionais que o aprisionam, menos amor você se dedica. 2.7 Seguindo o fluxo da sua história. Sabe por que alguém que você acreditava que não daria certo em nada está tendo ótimos resultados na vida? Sabe porque aquele que pensava ser uma negação nos relacionamentos, nos negócios e na vida está no caminho certo, apesar das suas expectativas negativas? É simples, ele está vivendo a sua própria história, com o melhor e o pior que tem. Está seguindo o fluxo da sua natureza em consonância com seus valores mais nobres e administrando com sabedoria os não tão nobres assim. Não está ocupado em viver para agradar
nem em dar respostas para o que estão pensando dele. Está na fluidez da estima pessoal. Ao contrário, quem só vê sombra e defeito ou nada espera dos outros está vivendo uma das mais doentias formas do comportamento humano, o julgamento tóxico, ou seja, está dando soberania e poder aos seus decretos de supostas verdades sobre aquela pessoa. É difícil ter uma opinião pessoal e não contaminá-la com o veneno e o lixo do julgamento e da desvalorização ao outro. É de impressionar quanta necessidade ainda existe em derrubar o prestígio, em desconsiderar o valor e prejudicar a vida alheia. E isso só acontece com quem não ama a si mesmo. Essa compulsão infeliz só tem lugar no coração de quem não se assume com bondade, não respeita suas necessidades, nem se orgulha dos seus respectivos talentos. Fixar-se no sombrio do outro é pesar a própria vida. Sabe de uma coisa? O que pensamos uns sobre os outros não faz nenhuma diferença no que determina o sucesso ou não das pessoas. Seguiremos nosso próprio caminho, apesar dos decretos infelizes criados a nosso respeito. Quem segue o fluxo da sua história pessoal, sem se atolar no orgulho de se supor o maior, ou no desvalor pessoal, supondo-se o pior, adquire leveza e sossego interior para se posicionar de forma correta diante das oportunidades. Essa pessoa constrói a base essencial do sucesso, que é ter relacionamentos positivos. Ela tem a atitude de sempre apostar no melhor do outro, e isso é maturidade e cura. Manter ideias boas, verdadeiras, justas e oportunas sobre o que os outros fazem, pensam e dizem é ter a cura. Significa livrar-se de carregar o peso energético negativo daquilo que puxa do sombrio do outro. Ter bons olhos e visão espiritual no bem é libertador e promove uma energia de leveza. Esforce-se para ver a luz presente em seus irmãos de humanidade, até onde aparentemente ela não está. Quem ganha é você.